Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso assunto bíblico, nós vamos ler Parábolas de Jesus, capítulo 3, o desenvolvimento da vida. Lembrando, esse é apenas um resumo que eu faço, eu recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, ouçam o audiobook e se aprofundem cada vez mais na Palavra de Deus, para que assim eu e você possamos crescer de fato e criar profundidade, criarmos raízes na Palavra de Deus. Vamos lá, sem mais demora, Parábolas de Jesus, capítulo 3, o desenvolvimento da vida. A parábola do semeador produziu muita indagação. Alguns dos ouvintes concluíram que Cristo não fundaria o reino terrestre, e muitos estavam curiosos e perplexos. Se Cristo não ia fundar o reino terrestre, então o que ele estava fazendo aqui? Notando-lhes a perplexidade, Cristo usou outras ilustrações, ainda tentando desviar-lhes os pensamentos da esperança de um reino temporal para a obra da graça divina no coração. Então era justamente isso que Cristo estava fazendo aqui e justamente isso que Cristo estava mostrando com a parábola do semeador. Que ele veio aqui plantar a graça divina, mostrar a obra da graça divina e o que ela pode produzir em nossos corações. A parábola da semente revela que Deus opera na natureza. A semente encerra um princípio germinativo, princípio que Deus mesmo implantou, porém abandonada a si própria, a semente não teria a faculdade de germinar. O homem tem sua parte em favorecer o crescimento do grão, precisa preparar e adubar o solo, e lançar a semente, precisa lavrar o campo. Mas não há um ponto além do qual nada, mas há um ponto além do qual nada pode fazer. Nenhuma força ou sabedoria humana pode extrair da semente a palavra viva. Ainda que o homem empregue seus esforços até o limite extremo, precisará, entretanto, depender daquele que ligou o semear e o colher, pelos maravilhosos elos de sua própria onipotência. E aqui está uma lição importante para nós, quando eu e você vamos levar o Evangelho. Nós temos a nossa função, sim, de levar o Evangelho, preparar o solo, criar os laços de amizade. Se você leu o capítulo de ontem completo, você viu isso mais profundamente, que eu não cheguei a comentar porque era muita coisa. Então, quando eu e você levamos o Evangelho, quando eu e você buscamos, de fato, levar a Deus as pessoas, criamos esse relacionamento, estamos preparando o solo, estamos levando a semente e temos sim algo a fazer nesse ponto, mas quem faz a semente brotar, quem faz a árvore crescer, dar frutos, é Deus. Nós temos até um limite onde podemos trabalhar e nós devemos dar sim 100% do nosso esforço nesse sentido, mas não podemos fazer tudo com as nossas próprias forças. Em determinado momento, sempre iremos depender de Deus. A vida na semente e força no solo, mas se o poder infinito não for exercido dia e noite, a semente não produzirá colheita. Se você já plantou algumas vezes, já fez essa experiência, você vai ver que tem algumas sementes que não nascem, outras sementes que nascem. Tem algumas sementes, a semente do mamão, quando você deixa ali um dia na água, você vê que algumas flutuam, aquelas estão ocas, aquelas não vão nascer, outras ficam no fundo, aquelas têm a propriedade dentro que é necessário para germinar, mas mesmo assim, ainda assim, quando você planta algumas, elas não nascem. Então, devemos sim fazer a nossa parte, preparar o solo, adubar o solo, mas devemos também contar com a presença do poder divino para fazer a semente germinar. A vida que o Criador implantou, somente Ele pode despertar, somente Deus pode despertar a vida que há dentro da semente. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é semente que devemos levar, mas apenas um trabalho de Deus fará com que as pessoas que receberem essa semente germine no seu coração. Toda semente germina e toda planta se desenvolve pelo poder de Deus. Tudo o que acontece de bom é o poder de Deus atuando. A semente só foi levada porque o poder de Deus trabalhou na minha e na sua vida para levarmos a semente, para levarmos a palavra.
A semente só deu vida, só criou fruto, só tivemos batismo, só tivemos pessoas se convertendo, pessoas se entregando a Cristo. Por quê? A semente germinou porque o poder de Deus atuou na semente. Como no semear natural, assim é no espiritual. O professor da verdade deve procurar preparar o solo do coração. Precisa lançar a semente, mas a força que somente pode produzir vida vem de Deus. A palavra tem vida? Tem vida. A palavra é vida. É vida. Mas a vida só desperta através do poder de Deus atuando. E muitas vezes eu e você lançamos sementes. E o nosso papel é lançar a semente, sim. Por mais que a gente olhe assim, aquele solo ali não vai dar certo. Nós devemos fazer o nosso melhor para preparar, para cultivar o solo, para adubar o solo, para cuidar e lançar a semente. E confiar que Deus vai fazer a obra e não nós confiarmos que o nosso trabalho vai fazer ou vai realizar a obra. Eu vejo muitos pastores, muitos irmãos de igreja falando: estou dando trocentos estudos bíblicos, eu batizei ano passado, eu batizei esse ano. Tantas pessoas se entregaram por causa de mim. Não. É a atuação do poder de Deus agindo nas sementes que eu e você levamos. E muitas vezes quando eu e você nos colocamos como eu faço, eu estou fazendo, olha o que eu faço na obra, olha como a obra que eu faço, a minha obra, porque são os meus batismos, são os meus estudos. Quando eu coloco o eu na frente, eu estou tentando tirar toda a honra que cabe a Deus. Estou tentando colocar como se o poder viesse de mim, quando na verdade provém de Deus. Embora devamos pregar a palavra, não podemos comunicar o poder que vivifica a alma e fará brotar justiça e louvor. Na pregação da palavra precisa haver a operação de um agente que supera as forças humanas. Eu tenho que me colocar à disposição de Deus quando eu levo a palavra, quando eu dou um estudo, quando eu prego a palavra, para que Deus faça o trabalho que eu não posso fazer. Somente pelo Espírito Divino será a palavra viva e poderosa para renovar o caráter para a vida eterna. Somente o Espírito de Deus pode renovar o caráter para a vida eterna. Somente o Espírito de Deus. Não é eu e não é você. Por mais que nós nos empenhemos, por mais que nós nos esforçamos para levar a palavra, para preparar os corações, por mais que nós nos consagremos a Deus, buscando estudo da palavra, buscando criar profundidade, eu e você na palavra, criarmos raízes na palavra, por mais que eu e você possamos fazer tudo isso, se não for a atuação do Espírito Santo, não irá acontecer a germinação das sementes que levamos. Somente o Espírito Santo pode transformar o caráter. Ensinava que nada que possuíam em si mesmos podia dar êxito a seus esforços, mas o miraculoso poder de Deus que torna eficaz a sua palavra. É o poder de Deus que torna a palavra eficaz. A obra do semeador é uma obra de fé. Poderá ele não compreender o mistério da germinação e do crescimento da semente. Todavia, tem confiança nos instrumentos pelos quais Deus faz a vegetação florescer. É uma obra de fé. Eu não sei quando vai germinar, eu não sei quando vai acontecer, eu não sei nem se vai acontecer. Mas, pela fé, eu preparo o solo, eu levo a semente, coloco, eu oro e com fé, eu acredito que Deus vai fazer a obra quando Ele assim achar o momento apropriado, quando assim também a pessoa, o solo que recebeu, permitir. Porque se a palavra vem a mim, se a semente vem a mim, e eu rejeito, eu tiro ela do solo, eu não quero, ela pode não germinar. Pode ser que no futuro ainda assim germine, pode ser que naquele momento não germine, eu e você não sabemos, mas pela fé, devemos levar a mensagem, devemos levar a palavra, devemos buscar alcançar qualquer pessoa e não julgar achando que aquela pessoa não serve, aquela pessoa não vai adiantar. Não é eu e você que julga, a nossa obra é uma obra de fé. Apenas levamos a semente, apenas levamos a palavra. A boa semente pode ser, por algum tempo, já ser despercebida num coração frio, egoísta e mundano, sem dar demonstrações de haver-se enraizado. Muitas vezes nós colocamos a semente e ela não parece que não deu em nada. Porém, mais tarde, tocando o Espírito de Deus esse coração, a semente oculta
brota. E finalmente produz frutos para a glória de Deus. Não sabemos durante toda a vida qual prosperará, se esta ou aquela. E isso não é da nossa alçada. Não cabe a mim e a você dizer e achar qual que vai germinar ou escolher qual solo que vamos semear. Devemos apenas semear. Devemos apenas levar a palavra. Uma obra de fé em oração para que o Espírito Santo pegue essas sementes, pegue a semente que nós levamos, a semente de vida, e faça germinar e brotar em alguns solos, alguns corações, algumas pessoas. Elas vão demorar mais para aceitar, vão ser relutantes quanto a isso, mas o Espírito Santo vai trabalhando e vai fazer germinar. Ou pode não fazer, ou pode a pessoa arrancar. Não cabe a mim a você julgar, mas cabe eu a você levar, confiantes de que, se assim for a vontade de Deus, todas as sementes irão germinar, porque a vontade de Deus é que todas germinem. Às vezes o agente humano não permite, mas não cabe a mim a você julgar e achar que ele não vai permitir, aquele vai. Devemos levar a palavra. A germinação da semente representa o início da vida espiritual e o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Como o seu nascimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Então, quando nós lançamos a semente nasce, ela vai o quê? Crescer. Toda semente deve crescer. E é assim que funciona o ciclo da vida. E é assim que funciona o ciclo da vida cristã também. A semente que nasce, ela deve crescer. Se eu e você estamos aqui hoje, eu fazendo esse vídeo, você assistindo esse vídeo, é porque em algum momento a semente veio até nós e ela germinou e aqui estamos. E agora aqui é uma lição para nós hoje. Se aqui estamos, temos a certeza que ainda há algo a crescer. Sempre haverá algo a crescer, mesmo na eternidade, mesmo depois da volta de Jesus. Iremos crescer durante toda a eternidade em conhecimento da palavra. E se aqui estamos hoje é porque estamos buscando isso. Devemos crescer espiritualmente, devemos buscar mais a Deus e não nos contentar em apenas, como ouvimos ontem, apenas no ouvir a palavra e no ler superficialmente a palavra. Devemos nos aprofundar, de fato, criar raízes e crescermos fortes para a honra e glória de Deus. O objetivo do lavrador no lançar a semente e na cultura da planta crescente é a produção do cereal. Deseja pão para os famintos e semente para as futuras searas. Assim espera o lavrador divino uma colheita, como recompensa de seu trabalho e sacrifício. Cristo procura reproduzir-se no coração dos homens e faz isto. Me perdi agora. E faz isto por intermédio daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã e a frutificação, a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. Então aqui uma lição importante para mim e para você. O objetivo da vida cristã é a frutificação, é o nascimento de frutos. Eu e você temos que dar frutos. Eu e você devemos dar frutos. Eu e você precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós para que demos frutos. E aqui outro ponto importante, a reprodução do caráter de Cristo no crente é a produção dos frutos. Quando o caráter de Cristo está em mim, porque o Espírito Santo colocou em mim, imprimiu em mim, eu produzo frutos, sim, para a honra e glória de Deus. E aqui outro ponto importante, para que se possa reproduzir em outros. Ou seja, quando o fruto nasce em mim, eu começo a espalhar os frutos ao meu redor. Então eu começo a levar também, as pessoas veem a obra que Deus fez em mim, os frutos que Deus produziu em mim, e elas também são estimuladas e levadas a produzirem os mesmos frutos nelas, a atuação do Espírito de Deus trabalhando nelas, e assim elas vão conseguir também, vai se multiplicando. E aqui é interessante porque eu lembrei de como um milho funciona. Se você plantar um pé de milho apenas, ele não vai dar milhos. Você precisa de pelo menos 2 pés de milhos. O ideal são 3, fazer como se fosse um triângulo, porque os ventos vão bater e os pés de milhos entre si eles vão
germinando, e aí vai produzir o milho, mas um pé de milho sozinho apenas não cresce frutos. Então, os frutos, um vai espalhando para o outro e eles crescem juntos. Por isso que a vida cristã deve ser em comunidade. Devemos um ajudar o outro a produzirmos o fruto do Espírito em nossas vidas, a atuação de Deus em nós. A planta não germina, não cresce nem produz frutos para si mesmas, mas para dar semente ao semeador e pão ao que come. Igualmente, ninguém deve viver para si mesmo. O cristão que está no mundo como representante de Cristo, para a salvação de outros. Eu e você, se estamos aqui, somos como os milhos. Vamos ajudar o outro a darmos espiga, a florescer, a frutificarmos frutos para a honra e glória de Deus. Frutos que provêm da atuação de Deus em nossas vidas. A vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Se aceitastes a Cristo como Salvador pessoal, deveis esquecer-vos e procurar auxiliar a outros. Falai do amor de Cristo, contai de sua bondade, cumpri todo o dever que se vos apresenta. Levai sobre o coração o peso da salvação das pessoas e tentai salvar os perdidos por todos os meios possíveis. Eu e você devemos empregar todos os meios possíveis para a salvação dos perdidos, para levar a mensagem. Não devemos ser egoístas, centrados em nós mesmos, como o milho que não produz fruto sozinho. Assim devemos ser, eu e você. Cristo aguarda com fermente desejo e manifestação de si mesmo em sua igreja. Aqui é um ponto importante. Muitas pessoas ficam questionando: por que Jesus não voltou ainda? Cristo aguarda com fermente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando Cristo se manifestar em mim e em você, é isso que Cristo está aguardando. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamar os seus. E para que isso aconteça, eu e você devemos clamar para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que ele imprima o caráter perfeito de Cristo em nós, para que não sejamos mais nós que vivemos, mas Cristo vivendo em mim e em você. Enquanto isso não acontecer, estaremos fadados a ficar nesse mundo em trevas, ou então Jesus voltar e não levar ninguém. Enquanto eu e você não clamarmos pelo Espírito Santo trabalhando em nossas vidas para que o caráter perfeito de Cristo seja impresso em nós, para que de fato sejamos como milho, produzindo frutos e ajudando os outros a serem produzidos. Enquanto isso não acontecer, enquanto não estivermos trabalhando unidos, de fato, eu e você, Cristo em nós, nós iremos continuar vivendo aqui nessa terra até que Deus diga um basta e que ninguém se salve. Mas para que eu e você possamos de fato abreviar a volta de Jesus, é hoje o dia em que eu clamo ao Espírito Santo para que ele transforme a nossa vida, imprima o caráter perfeito de Cristo em mim. Então Cristo poderá vir nos resgatar dessa terra. E para a gente encerrar o último texto de hoje, todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho, se todos de fato tivessem vivendo, todos de fato estivessem clamando pelo caráter de Cristo em nós, estaremos de fato produzindo o fruto do Espírito, estaríamos de fato semeando a semente do Evangelho a todo mundo, não apenas pelo falar, mas com o nosso testemunho, com o nosso fervor, com Cristo em nós. Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Enquanto eu e você estivermos focados nas coisas aqui deste mundo,
no aqui, no agora. Enquanto eu e você estivermos criando raízes no mundo, em vez de criarmos raízes na palavra. Enquanto eu e você não estivermos, de fato, nos aprofundando na palavra, estudando cada dia mais para crescermos espiritualmente, clamando pelo Espírito Santo, pela transformação em nossas vidas, que produzamos frutos, ou fruto do Espírito em nós. Enquanto eu e você estivermos achando que vamos sermos transformados sozinhos, enquanto muitos irmãos estão falando, sim, de reforma de saúde, de vida do canto, mas tentando viver isoladamente, com medo do mundo, enquanto eu e você estivermos pensando em nós mesmos, apenas trancafiados em nós, ou então muitos que estão apenas pregando aos adventistas e tem medo de falar com as outras pessoas no mundo, tem medo de levar a mensagem, tem medo de dizer e pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. Enquanto isso acontecer, estaremos fadados a ficar aqui mais tempo, mas quando isso acontecer, quando o caráter perfeito de Cristo for impresso na sua igreja, então ele virá para nos resgatar, porque a seara estará madura. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto, ficou em dúvida ou quer comentar outro ponto para nós estudarmos e crescermos juntos, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, que eu estarei orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Por favor, implanta o caráter perfeito de Cristo em nós, Senhor, que possamos produzir o fruto do Espírito e que possamos, Senhor, através da união com os irmãos, frutificarmos juntos, mostrarmos o que o Senhor pode fazer em nossas vidas, Senhor. Um trabalho que apenas o Senhor pode realizar, Senhor. E que assim poderemos semear a semente do Evangelho a todo mundo. E o Senhor fará a obra de que essas sementes germinem, cresçam e deem frutos também, Senhor amado. Te pedimos, Senhor, Tua direção em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, nos mostra como agir. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.